Olá, seja bem-vindo ao Observatório História e Arte. Esse site tem como objetivo principal desenvolver o conhecimento histórico através da análise artística. Mais especificamente, discutir sobre a história do Brasil do século XIX a partir da análise das obras produzidas pelos artistas desse período. No vídeo de hoje, nós temos nossa primeira videoaula e vamos discutir sobre o Brasil do século XIX e a missão artística francesa. Se a arte é testemunha da história, o que nos conta sobre o Brasil a arte do século XIX? Você já ouviu falar sobre período joanino? Missão artística francesa? Então fique aí que a gente vai discutir sobre esses dois temas hoje. Na história do Brasil, o período que vai de 1808 a 1821 é chamado de período joanino. Isso porque durante esse período, a sede da coroa portuguesa foi transferida para o Brasil sob o comando do então príncipe regente de Portugal, Dom João VI. Isso aconteceu porque nessa época acontecia na Europa o bloqueio continental. O Império Napoleônico, diante dos seus problemas e rivalidades com a Inglaterra, declarou um bloqueio e ameaçou os reinos europeus que tivessem algum tipo de relação comercial com a Inglaterra de invasão. Dom João VI se viu então nesse período numa encruzilhada, já que a Inglaterra era o principal parceiro comercial de Portugal. Para não ter que ceder às pressões do bloqueio, Dom João então decide transferir à corte portuguesa a sede administrativa, a coroa toda, para sua colônia na América, o Brasil. Essa vinda da família real portuguesa para o Brasil significou profundas transformações na então colônia. Desde o início da colonização, oficialmente em 1531, o Brasil era administrado de acordo com o Pacto Colonial. E por esse pacto, Portugal tinha o monopólio, o controle sobre as transações econômicas, comerciais da colônia. Além disso, durante esse período de colonização, não foi desenvolvida aqui uma estrutura administrativa, um processo de urbanização e um desenvolvimento cultural significativo ou semelhante ao vivenciado na Europa. Dessa forma, quando a corte portuguesa chegou no Brasil, não havia aqui uma estrutura que pudesse abrigá-la. Eram necessárias que várias transformações acontecessem para que essa corte funcionasse aqui no Brasil. A primeira medida de Dom João VI, quando veio para cá, foi a abertura dos portos. Essa abertura dos portos acabava suspendendo o pacto colonial e gerando um início de autonomia econômica, comercial, dentro da colônia. Além disso, essa estrutura urbana e administrativa que faltava foi providenciada por Dom João VI. Algumas reformas foram feitas, órgãos foram criados, o primeiro banco, um jardim botânico e várias outras transformações. É dentro desse contexto que surge a missão artística francesa. Em 1815, a situação política da França passa por uma transformação. O Império Napoleônico chega ao fim e os artistas neoclássicos que tinham apoiado Napoleão Bonaparte durante o seu império passam por dificuldades por conta do seu posicionamento político. É aí que um artista chamado Le Breton cria uma expedição de artistas neoclássicos para vir para a América Latina, mais especificamente para o Brasil. Essa é a missão artística francesa. O interessante é que os anseios da missão artística iam de encontro com os desejos de Dom João VI de desenvolvimento cultural da colônia que tinha virado sede da coroa portuguesa. Entre os diversos nomes que vieram com a missão artística francesa, hoje a gente vai falar de três: o Jean-Baptiste Debré, o Nicolas Antoine Tounet e o Auguste-Henri Victor Grandjean de Montigny. O Debré era um pintor histórico. Além de ter sido responsável por pintar a corte e Dom João VI, ele também fez alguns registros da vida cotidiana, dos hábitos e costumes e principalmente da escravidão no Brasil. Tounet era um pintor paisagista que fez vários registros da paisagem do Rio de Janeiro, tanto a paisagem natural quanto a paisagem urbana. E o Montigny era um arquiteto
responsável pela criação de alguns dos prédios da estrutura administrativa de Dom João VI. A seguir, faremos uma análise de 5 obras desses 3 artistas. Nas obras Igreja da Glória e Morro de Santo Antônio de Toné, podemos ver constantemente retratada a paisagem litorânea do Rio de Janeiro. Nos 2 quadros escolhidos para essa análise, conseguimos identificar a junção da paisagem litorânea com a paisagem urbana no século XIX. O Rio de Janeiro, apesar de capital da colônia, em muito se diferenciava das capitais europeias. Faltava uma estrutura administrativa, prédios públicos e habitações planejadas. A vista do rio ainda tinha muito de selvagem e natural. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a transferência da sede da coroa, a modernização do Rio de Janeiro e a criação de uma estrutura urbana compatível com a capital de um reino europeu se tornou prioridade. Assim, nesse período, quando Toné produziu suas obras, esse processo de urbanização já tinha se iniciado, e o retrato das paisagens bucólicas e naturais de Toné se assemelham com as paisagens do romantismo inglês, revelando a sensibilidade do artista. As obras Mercado de Escravos de Valongo e Dom João VI são do pintor histórico Debré. Ele contribuiu para a documentação histórica. Suas obras nos dão indícios da vida cotidiana e política do Brasil no século XIX. Apresentam 2 vertentes diferentes. Na primeira obra, podemos perceber a primeira vertente, na qual ele se aproxima de outros artistas viajantes do mesmo período, retratando hábitos e costumes do Brasil colonial. Na tela Mercado de Escravos de Valongo, o artista retrata a venda de escravos, ação cotidiana na sociedade escravista colonial. O quadro é fruto dos esboços feitos pelo artista quando chegou ao país e retrata a brutalidade infligida aos escravos, contrastando a realidade deles com a serenidade do ambiente civilizado do mercado. A realidade dos escravos foi uma constante nas obras desse artista. A segunda obra é uma gravura realizada pelo artista de Dom João VI, rei de Portugal durante o período joanino, e pertence à segunda vertente desse artista, revelando sua função como pintor da corte. Nela podemos perceber a influência do neoclassicismo e a elevação da figura do rei de forma heróica, patriótica, carregada de simbologia, como a coroa, o manto e o trono, que o acompanham, demonstrando sua nobreza e imponência. Como já foi dito anteriormente, criar uma estrutura urbana no Rio de Janeiro era uma prioridade no período joanino. Nesse contexto, encontram-se os projetos arquitetônicos de Montny. No projeto da primeira Praça do Comércio, podemos observar a influência da arquitetura neoclássica na obra do arquiteto da missão artística francesa. Podemos perceber o uso dos arcos, próprio da arquitetura romana, e o uso do frontão, próprio da arquitetura grega, e também presentes na arquitetura neoclássica. Isso nos mostra que o projeto de urbanização do Rio de Janeiro do século XIX seguiu os modelos vigentes na Europa da época. Para aprimorar seus estudos, acesse a página de resumos e a página de avaliação do site, onde se encontram textos de apoio e uma avaliação em forma de questionário. Além disso, nos próximos vídeos, nós vamos ver o que as obras desses artistas nos contam sobre a política, a sociedade e a economia do Brasil do século XIX. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.